Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Irmãos, que final de semana glorioso nós estamos vivendo. De fato, ontem nós tivemos uma noite memorável, inesquecível. Deus está fazendo grandes coisas em Pedra de Guaratiba e eu e você somos parte disso. E tudo aquilo, irmãos, que Deus está fazendo nesse lugar, Ele está fazendo porque tem encontrado o meu e o seu coração disponível para crer naquilo que Ele tem a estabelecer ainda nesse bairro, nessa cidade, nesse estado e também em todo esse país, amém? Você e eu estamos aqui ligados, conectados a uma visão que é muito maior do que a nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para nos levar até o final. Irmãos, existe uma palavra no meu espírito para essa manhã, e eu creio que essa palavra vai startar um novo tempo na minha e na sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé, sobre confissão da palavra. E ontem à noite, quando o pastor Humberto falava sobre isso, eu me regozijava no espírito, porque não existe coincidência no reino de Deus. O Espírito de Deus não trabalha com coincidência, ele trabalha com propósito. O pastor Humberto começou a falar ontem sobre confissão, sobre declaração da palavra, e eu creio, irmãos, que o Espírito de Deus está envolvido nisso para nos levar adiante, para nos levar a um novo lugar, a um novo patamar nele. Irmãos, tudo aquilo que nós contemplamos ontem é resultado de fé. Tudo aquilo que nós vimos ontem é resultado de crer com o coração e ter ousadia em confessar com a boca. Eu estou nesse lugar desde os meus 6 anos de idade e eu sei que tudo aquilo que o Senhor fez em Pedra de Guaratiba foi resultado de um povo que decidiu crer. Foi resultado de um povo que agarrou a palavra e não olhou para circunstância nenhuma. Meu irmão, se aconteceu aquilo que nós declarávamos ontem, vai acontecer aquilo que temos declarado hoje no dia de amanhã. A palavra não muda, Deus não lança a palavra ao vento. Quando eu ensino sobre a aliança de sangue, eu costumo dizer que Deus não lança a palavra ao vento, Ele não lança a palavra à toa. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus faz, tem um propósito. Então nessa manhã existe um propósito para ouvirmos sobre isso. Nessa manhã Deus está anunciando, olha, aquilo que deu certo lá atrás, você precisa perseverar e vai continuar trazendo resultados para a sua vida. Alguns acham que a vida da fé é simplesmente, irmãos, você ignorar as circunstâncias. Não, não. A vida da fé é você considerar que Deus e a sua palavra é mais poderoso do que qualquer adversidade. Nós não ignoramos as circunstâncias, nós não ignoramos aquilo que os sentimentos dizem ou mostram, mas acima da circunstância, acima do sentimento, existe Deus e a sua palavra. E todas as vezes que nós cremos em Deus, e todas as vezes que nós cremos na sua palavra, algo extraordinário acontece. Irmãos, nós não nascemos de novo para viver o comum. Nós não nascemos de novo para viver o normal. Deus nos tirou da esfera do natural e nos adentrou a uma posição sobrenatural. Não existe nada normal, não existe nada natural para mim e nem para você, porque fé é algo que Deus nos deu para estabelecer a sua vontade sobre essa terra. Mas nós precisamos entender que confissão da palavra não é apenas uma repetição como um papagaio. Você está aqui
Confissão da palavra não é apenas uma repetição tola. Confissão da palavra é você estar cheio, convicto por dentro daquilo que Deus já falou ao seu respeito e declarar isso, não para ver se vai acontecer, mas porque você já está convicto de que já aconteceu. A Bíblia diz que fé, ela vem pelo ouvir. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos só nesse primeiro passo. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou me enchendo da palavra, e isso é bom demais. Mas nós precisamos deixar essa palavra criar raízes no nosso espírito. E a partir do momento que isso for uma verdade dentro de nós, vai saltar da nossa boca como convicção. A vida da fé não é uma vida de tentativa, a vida da fé é uma vida de certeza. Eu não estou tentando alguma coisa, eu declaro convicto naquilo que Deus já falou ao meu respeito. Você está comigo? Por que muitas vezes pessoas não têm resultado das suas confissões? Ou por que muitas vezes pessoas ficam frustradas no meio do caminho? Porque elas só estão falando de uma forma mental. Elas não criaram essa convicção por dentro. Porque quando eu falo pensando que ainda vai acontecer, essa é uma fé mental. Porque a fé do Espírito fala porque sabe que já aconteceu. Aleluia! Então nós precisamos deixar essa palavra habitar dentro de mim e dentro de você. E quando estivermos cheios dessa palavra, cheios de convicção, algo novo vai acontecer nos nossos dias, na nossa casa, na nossa vida e também na nossa família. Deixa eu te dar uma boa notícia. Fé continua funcionando. Fé continua funcionando ao meu e ao seu respeito. Você está aqui, irmãos, muitas vezes nós paramos para ouvir a palavra, nos enchemos dela, mas não temos ousadia para declarar aquilo que temos aprendido ou aquilo que temos nos enchido. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala que fé tem uma voz. A Bíblia fala que fé tem atitude correspondente, não é algo mental, é algo que vai demandar de mim e de você uma atitude. Se eu estou crendo sobre algo, eu preciso falar sobre isso, eu preciso confessar isso, eu preciso chamar à existência com a minha boca aquilo que no mundo espiritual eu já tenho como certo, como prego batido e ponta virada. Então fé vem pelo ouvir. E a partir do momento que eu escuto, eu preciso deixar aquilo cair no bom solo do meu coração. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, no versículo 16, ele diz que a palavra precisa habitar ricamente no nosso coração. A palavra não vai habitar apenas na nossa mente. É bem verdade que a nossa mente é a porta de entrada para o nosso espírito. Eu preciso assimilar aquilo que eu estou ouvindo da palavra, mas eu não vou guardar essa semente na minha mente, eu vou meditar nela e dar lugar, dar espaço para que ela caia no bom solo do meu coração. E a partir do momento que ela cai no nosso espírito, meu irmão, já não é mais uma tentativa, agora já é certo de que aquilo que eu ouvi vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos passar por esse processo, ouvir a palavra, aceitar a palavra, deixar ela cair no solo do nosso coração, mas tem um terceiro passo aí, nós precisamos falar aquilo que estamos crendo.
Jesus venceu o diabo falando. Jesus venceu as adversidades falando. E existe muito crente dizendo, eu estou crendo, mas não sai uma confissão de fé da sua boca. Não sai uma declaração de fé da boca desse crente. Deixa eu te dizer, irmãos, crente com a boca fechada é um crente que está caminhando para a derrota. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Um crente que não está convicto daquilo que Deus falou ao seu respeito, um crente que não declara aquilo que Deus já falou ao seu respeito, é um crente que está dando espaço ou perdendo terreno para o diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Meu irmão, não deixa o diabo e nem as circunstâncias ficarem com a última palavra. Quando a circunstância chegar, diga, está escrito. Quando a circunstância bater a porta, diga, está escrito. Eu creio e por isso eu falo. Fé não é algo mudo, fé não é algo que, eu estou mentalizando isso, não. Jesus não ensinou, olhe para o monte e comece a pensar, monte, você vai sair da minha frente. Não foi isso que ele disse. Ele disse, olha, você vai olhar para o monte e se você crer no seu coração e falar com a sua boca, vai acontecer do modo pelo qual você falou. Então não é apenas olhar a circunstância, não é apenas considerar o problema, mas é ter um decreto estabelecido em fé. Você não vai prevalecer. Eu sei no Deus no qual eu tenho crido e Ele é poderoso para me levar até o final. Aleluia! Meu irmão, a palavra que nos trouxe até aqui é a palavra que vai nos levar até o final. Não é apenas declarar como um papagaio, é declarar convicto por dentro daquilo que Deus já fez ao seu respeito. Você está comigo? A nossa fé precisa estar apoiada em Deus e na sua palavra. Não é em sentimento. Eu tenho dito, irmãos, Deus tem tratado muito sobre fé comigo, e todas as vezes que eu estou mudando de estação, Deus sempre trata comigo sobre fé. E eu tenho dito, a fé do tipo de Deus não agrada a nossa mente, não vai amassagear o nosso sentimento, as nossas emoções. A fé do tipo de Deus agrada a Deus. E muitas vezes essa fé vai nos deixar desconfortáveis. Porque falar que você está crendo em algo que os seus olhos humanos ainda não viu, parece loucura, mas para mim e para você é poder de Deus. Falar que vai chegar algo que a sua mão ainda não consegue apalpar, parece loucura, mas para mim e para você é poder, porque nós já temos experiência nisso. Aleluia! Nós já temos experiência nisso. A fé não vai agradar as nossas emoções, a fé vai agradar a Deus. E quando eu agrado ao meu Pai, eu vejo coisas sobrenaturais acontecendo. Eu disse isso aqui um tempo atrás, mas eu vou repetir. Certa vez um homem do campo, ele foi indagado do que era fé para ele. Qual é a sua definição de fé? Um pastor perguntou a esse homem do campo, e ele disse, olha pastor, fé para mim é algo assim, se Deus me mandar subir lá naquela árvore do campo, e eu obedecer, ir em direção àquela árvore e subir, e a partir do momento que eu me assentar naquele galho, o diabo vai começar a serrar o galho que eu estou sentado. E o pastor ficou esperando para ver onde aquilo ia dar.
E ele disse, olha, quando o diabo terminar de serrar, vai acontecer que a árvore vai cair para um lado e o diabo vai cair para o outro. E eu vou continuar assentado naquele galho, porque eu não estava crendo no diabo e nem estava crendo na árvore. Eu estava crendo no Deus que me mandou sentar, e Ele é poderoso para me manter quando eu ando em obediência. Deixa eu te dizer, a nossa fé não está no natural, a nossa fé está no sobrenatural. Então, se Deus falou algo para você, agarra isso e mais cedo ou mais tarde você vai viver a concretização disso. Diga, fé agrada a Deus. Aleluia, Deus é bom. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 5. Aleluia. João capítulo 5, versículo 39. E eu quero falar algo aqui sobre a palavra de Deus no derivado do grego, no original. Porque quando nós lemos palavra de Deus na nossa Bíblia, nós pensamos que é só uma palavrinha, mas no original, no grego, no Novo Testamento, existem 3 palavras que vão designar a palavra de Deus. Como assim, Diego? No original, no grego, nós temos várias palavras para amor. Nós temos o amor ágape, nós temos o amor eros, e em cada citação sobre o amor na palavra de Deus, nós vamos ter uma palavra diferente. E existem 3 palavras no grego que são traduzidas para mim e para você como palavra de Deus. João 5,39, nós vamos encontrar aí a palavra grafos. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, olha, o livro, aquilo que eles tinham como escritura na época, Jesus disse, olha, você precisa examinar isso, porque de fato são essas escrituras que testificam de mim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, irmãos, eu pensei que a palavra que tinha poder era o Salmo 91 aberto. Por muito tempo, eu achava que o Salmo 23 iria me guardar. Mas deixa eu te dizer, não é essa palavra escrita que tem poder. É a palavra viva que caiu dentro do nosso coração e que tem saltado da nossa boca, que vai trazer resultado para mim e para você. Existe em João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando nós vamos ver aquela palavra ali, verbo, fala sobre logos, a palavra viva de Deus, a palavra inspirada de Deus. E depois Paulo, em Romanos capítulo 10, ele fala que nós pregamos a palavra da fé. E quando nós vamos ver no original que palavra é aquela, é o rema, é a palavra falada por alguém. Por que eu estou falando dessas 3 palavras gregas? Porque nós precisamos entender como elas funcionam. Eu leio o grafos, a minha Bíblia. A partir do momento que eu estou lendo a Bíblia, o logos de Deus, a palavra viva de Deus, está caindo no meu espírito. E a partir do momento que o meu espírito se enche dessa verdade, o que vai saltar da minha e da sua boca é o rema, é a palavra falada, é a palavra que decreta o fim de circunstâncias e o início de uma nova estação. Então eu leio o grafos, a palavra viva entra em mim e o resultado disso é, eu falo aquilo que eu estou crendo e aquilo que eu falo, eu vejo acontecer.
É por isso que Jesus falou que tudo aquilo que sai pela nossa boca é resultado de algo que está cheio por dentro, o nosso coração. Se eu me encho da palavra, vai saltar palavra da minha boca. Agora, se eu tenho me enchido de problema e circunstância, são essas coisas que vão saltar da nossa boca. O que eu quero te dizer, não fale problema, fale a solução, fale a palavra, fale aquilo que você já tem por certo dentro, porque vai acontecer por fora. Irmãos, a nossa fé pode antecipar coisas para mim e para você. Eu vou dizer de novo, naturalmente falando, aquilo que demoraria anos, a minha e a sua fé pode antecipar. A minha e a sua fé pode trazer aquilo que viveríamos 5 anos à frente, para o dia que se chama hoje. E eu não estou falando isso para te animar. Eu estou falando isso porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 15, nós temos a mulher cananeia. A mulher cananeia se apresenta a Jesus e diz: olha, mestre, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Vai lá fazer alguma coisa por ela. E Jesus diz: olha, eu não vim ainda para o seu povo. Eu preciso consolar Israel, eu preciso ser o Messias para Israel. E ela disse: mas mestre, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, mulher, grande é a sua fé, vai lá, e já aconteceu aquilo que você esperava. Naturalmente falando, Jesus precisava cumprir uma etapa com os judeus e depois o evangelho alcançaria todos os povos. Mas por causa da fé daquela mulher, ela antecipou o seu milagre. Ei, meu irmão, fé nunca vai ser amanhã, fé recebe hoje, é agora. Aleluia! É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que não vemos, mas já temos a certeza que vai acontecer. Irmãos, fé não é tentativa, fé é certeza. Fé não é um dia vai acontecer, isso é esperança. Fé recebe quando Deus fala, fé recebe quando se apossa dessa verdade pela palavra. Aleluia! E eu gosto que aquela certeza ali mencionada diz sobre uma estabilidade de mente. O que é uma estabilidade de mente? É alguém que está certo. Está certo, aquilo que eu estou esperando vai chegar. É alguém que não muda, não é variável. Porque muitas vezes, irmãos, nós cultivamos uma fé mental. E quando eu sei que é uma fé mental ou a fé do coração? Porque a fé do coração, ela não desiste no meio do caminho. A fé mental, ela começa bem, mas quando as circunstâncias chegam, ela logo desiste. Agora a fé do coração diz: olha, ainda que haja uma montanha na minha frente, eu vou falar: montanha, não sou eu que vou pegar o atalho, é você que vai sair da minha frente e eu vou completar a minha jornada. Aleluia! Você está comigo, meu irmão? A fé mental, ela é variável. Agora a fé do coração é uma estabilidade de mente. É por isso que Tiago, no capítulo 1, ele diz que quando nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos acreditar que Deus é aquele que vai conceder. Porque ele diz que o homem de ânimo dobre, inconstante, nada poderá receber do Senhor. É como a onda do mar, agitando de um lado para o outro. É aquela história: eu estou crendo,
Mas a circunstância chegou, não é bem assim não. Ei, meu irmão, aquilo que você está crendo vai acontecer do jeito que você já viu por dentro. Deixa eu te dizer, não é o nosso planejamento, não é aquilo que vimos no Espírito que vai baixar o nível, são as circunstâncias que vão ter que se render e aquilo que você está esperando vai acontecer. Do modo como você tem esperado, do modo como você tem crido, vai acontecer. Aleluia, você está comigo? Abra comigo, aleluia, Deus é bom. Essa é uma manhã, irmãos, para recebermos. Começou ontem. Essa é uma manhã para recebermos aquilo que no Espírito já é algo confirmado, estabelecido. Efésios capítulo 5, no versículo 1, existe algo aí muito interessante. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas não é presunção, arrogância imitar a Deus, não. A Bíblia está dizendo que nós precisamos imitá-lo. E deixa eu te dizer, o nosso Deus é um Deus de fé. E como que eu vou imitar a Deus? É andando na mesma fé que Ele andou desde a criação. Eu não sei se você sabe, mas em Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos mostra Deus criando todas as coisas pelo poder da palavra. Deus criando todas as coisas pelo poder daquilo que ele tinha crido e daquilo que ele estava falando. E ele diz: sede, pois, meus imitadores como filhos amados. Irmãos, está na hora de imitarmos a Deus. E eu nunca vi o nosso Deus se rendendo a uma circunstância. Eu vou dizer de novo, eu nunca vi o nosso Deus se dobrando a uma circunstância. Aí você pode dizer: mas Diego, é fácil, Ele é Deus, para Ele não existe impossível. Ei, irmãos, a mesma Bíblia que diz que para Deus não existe nada impossível, também diz que tudo nos será possível a partir do momento que crermos. Que tudo é possível para Deus, nós já sabemos, mas Jesus disse que tudo também se torna possível ao que crê. Então, se você crê, tudo é possível para você. Se você crê, tudo é possível para você. Irmãos, eu vou dizer de novo, se você crê, tudo é possível para você. Aleluia! E nós vemos, irmãos, comediantes aí ganhando muito dinheiro, porque aprenderam a imitar alguém. Aí eu digo para você, não será maior o benefício daquele que aprendeu a imitar a Deus? Se o homem que imita outro homem ganha lucro nisso, se eu e você começarmos a imitar a Deus, quais são os resultados que teremos? Serão extraordinários, porque o nosso Deus é um Deus extraordinário. Irmãos, Deus não estabeleceu o princípio da fé para nos impedir de viver o sobrenatural. Não. A Bíblia diz que Ele mesmo nos deu a capacidade para crermos. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que Deus repartiu uma medida de fé comigo e contigo. A fé que Ele mesmo tem, Ele repartiu comigo e contigo. E essa fé, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver e ela precisa gerar resultados na nossa vida.
Porque Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras ela é morta. O que significa isso? Não é só dizer eu tenho fé, mas a nossa história vai mostrar o Deus no qual nós estamos crendo. Irmãos, até aqui, eu sei porque sei que a sua vida, assim como a minha, já teve muito resultado de fé. Sim ou não? Aquilo que alguém disse para você, olha, é impossível, você não vai conseguir. E quando você olha para trás, você já está dentro. Não, isso não é para você não, isso é impossível. Olha, a casa própria é impossível. Olha, o carro novo é impossível. E quando você olha, ei, você já está dentro. E eu não estou falando só de coisas, irmãos. Eu estou falando de estabelecer aquilo que por dentro nós já temos como verdade. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é só o natural. Está comigo? Não é só as coisas físicas. Muitas vezes nós vamos utilizar a nossa fé para vivermos uma vida dentro de saúde divina. Amém. Ah, mas está todo mundo adoecendo. Glória a Deus que papai e mamãe ensinou. Você não é todo mundo. E a palavra vai dizer, você não é todo mundo. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Vá comigo, aleluia, para 2 Coríntios. 2 Coríntios, aleluia. Capítulo 4, versículo 18. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Enquanto você está abrindo, eu vou citar para você Romanos 4, 18, que diz que o nosso Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Deixa eu te dizer, o mundo físico, assim como o mundo espiritual, ele é regido, ele é comandado por palavras. Tudo aquilo, irmãos, que nós precisamos no mundo físico, nós precisamos expressar, nós precisamos falar aquilo que queremos, sim ou não? Eu tenho um filhinho de 9 meses, o Dom, e ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe expressar as suas necessidades ou as suas vontades. Ele não sabe ainda pedir água, então eu preciso sempre levar água até ele, porque eu não sei quando ele está com sede, porque ele não consegue falar. E sem fala, sem palavras, eu não consigo alcançar a necessidade dele. Pega isso. Então, muitas vezes eu vou até ele com a mamadeira, e aquele lá puxou o papai que gosta de água. Não tem água 60 ml para ele não, é uma mamadeira inteira, tem que tomar a mamadeira toda de água, e muitas vezes eu levo a água até ele, e ele toma toda a mamadeira, porque estava com sede, mas não tinha condições, ou ele não conseguia falar. Deixa eu te dizer, irmãos, o reino do Espírito acontece dessa forma. Aquilo que você já tem por certo dentro, você precisa falar com a sua boca. Como vai ser o meu amanhã? Vai ser suprido? Já está garantido? Como vai ser o meu amanhã? Ei, Deus já esteve lá, e eu sei porque sei que em todas as coisas Ele já me fez mais do que vencedor. Não é ficar calado esperando as coisas chegarem. Eu levo a água até o meu filho porque ele não sabe falar. Mas existirá um momento que ele vai pedir a água e aquilo que ele está pedindo vai chegar. Ei, meu irmão, creia que aquilo que você pediu ao seu pai já está chegando à sua direção.
Porque 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E já que Ele nos ouve, estamos certos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Agora deixa eu te dizer, eu preciso falar, eu preciso pedir, e vai acontecer do modo pelo qual eu estou falando ou pedindo. Não é mentalizar. Fé tem uma voz. Irmãos, eu estou vivendo hoje. Ninguém tira isso de mim. E quem conhece a minha história pode testemunhar isso. Eu estou vivendo hoje o que eu declarei ontem. E se eu estou vivendo hoje o que eu declarei ontem, eu posso perseverar declarando hoje, e o meu amanhã eu já sei como será. Aleluia! Porque se funcionou ontem, vai funcionar hoje. Eu não estou falando, irmãos, de declararmos simplesmente sobre coisas. Eu estou falando de termos esse estilo de vida. Aquilo que está no nosso espírito precisa saltar pela nossa boca. E muitas vezes a nossa fé vai ser uma arquiteta que vai desenhar o nosso milagre, que vai desenhar aquilo que vamos viver no dia de amanhã. Vá comigo para Marcos capítulo 5. Aleluia, Deus é bom. Eu pedi para você abrir 2 Coríntios 4,18, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vá comigo agora para Marcos capítulo 5. Aleluia! Chegou aqui fresquinho para a gente. Meu irmão, se prepare, porque coisas grandes estão vindo à minha e à sua direção. E o Senhor nos deu uma língua para que eu e você sejamos os profetas da nossa história. Deus te deu uma boca. Às vezes nós queremos a palavra profética. Cidinha passou por mim, ela podia me entregar algo. Isso tem o seu lugar, vai ser bênção demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te deu uma boca para você ser o profeta da sua história. Eu creio, está escrito, eu falo, e tal como estou falando, vai acontecer. Marcos capítulo 5, no versículo 25, é bem conhecido, fala da mulher do fluxo de sangue. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Deixa eu te dizer, essa mulher desenhou, arquitetou o seu milagre com a sua boca. Ela disse: eu vou chegar perto dele, eu vou tocar nele, e quando eu tocar, eu vou ser curada. Ao ponto de Jesus dizer: olha, mulher, a sua fé te salvou.
Jesus estava dizendo, olha, é algo que você promoveu, é algo que você alcançou com a sua fé. Deixa eu te dizer, irmãos, comece a arquitetar o seu amanhã com as palavras de fé que precisam saltar da sua boca hoje. Como vai ser? Vai ser assim. Como vai ser? Vai ser rápido, vai ser fácil, vai ter favor, vai ter graça. Como vai ser? Eu não conheço tudo do meu amanhã, mas eu sou protegido na entrada, na saída. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu broquel. Eu não vou passar pelo vale da sombra da morte, porque Jesus já passou para que eu não precisasse passar de novo. Aleluia! Como vai ser? Ah, não sei, Deus é quem sabe, Deus já sabe, mas agora os seus ouvidos precisam saber também, e é com a voz que sai da sua boca, é com a voz que sai da minha boca. Aleluia! Irmãos, fé, naturalmente falando, parece loucura, não consigo entender fé aqui, e nunca vou conseguir. Fé é algo espiritual, fé é algo por dentro. A mente não vai alcançar, a mente não vai conseguir acompanhar a matemática de Deus. E, irmãos, porque fé não tem lógica, e a matemática de Deus não é 1 mais 1 é 2. Porque a matemática de Deus diz, olha, eu vou multiplicar o vigor daquele que não tem nenhum. A matemática humana diz que 0 nunca pode ser multiplicado. Agora Deus diz, olha, eu vou multiplicar aquele que não tem vigor nenhum. Vai entender isso, vai explicar isso. Irmãos, pega aí. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos viver coisas que a nossa mente não vai entender. E eu estou falando isso debaixo de uma inspiração. Você vai se ver dentro de cenários, você vai desfrutar de coisas que a sua mente vai dizer, como que eu cheguei aqui? Como que eu estou desfrutando disso? Como que aconteceu? Você vai dizer, mente, você é natural, mas eu sou um ser espiritual e o meu Deus e a minha fé me trouxe até aqui. Não são resultados naturais que vão nos convencer da palavra. Não, é a palavra que vai nos convencer que todo resultado que precisamos está em Deus. Eu não estou vendo, eu não estou tocando, eu não estou sentindo, mas a palavra já diz que é seu. Eu ainda não senti o cheiro, mas Deus já disse que é seu. Mas eu ainda não vi o resultado, mas Deus já disse que é seu. Mas eu olhei lá e ainda não se manifestou, mas você não vai ter, você já tem, Deus já disse que é seu. Irmãos, às vezes Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, ele nos ensina como viver a vida da fé nessa nova aliança. Vá comigo para Abacuque, capítulo 3. Aleluia! Deus é bom. Você está sendo abençoado nessa manhã. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Olha o que esse profeta diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que Abacuque está dizendo? Ainda que naturalmente falando, eu não tenha o resultado, 18,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça. O que ele está dizendo? A minha alegria não depende de resultado físico. A minha alegria é fruto do Espírito, é convicção daquilo que já está estabelecido por dentro. Ah, mas ainda não floresceu. Meu irmão, está com os dias contados. Olhe lá, porque vai começar a florescer. É primavera. Vai florescer. Meu Deus! Mas como que isso chegou? O meu salário não podia promover. Ei, meu irmão, um homem de Deus me entregou uma palavra esses dias. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé, porque fé traz todas as coisas que você precisa. Deixa eu te dizer, o dinheiro pode nos limitar. Existem coisas que o nosso salário não pode promover, mas a nossa fé em Deus pode. Existem coisas que, humanamente falando, não tem como ser tocado ou atingido, mas a minha e a sua fé nos leva para lá. Amém, irmãos? Como o pastor Humberto falou ontem, nós precisamos ouvir isso sempre, porque a incredulidade, ela teima em nos visitar. E muitas vezes, irmãos, Deus está compartilhando algo grande e nós ainda estamos com uma mentalidade tacanha. Ei, irmãos, Deus não tem pensamento pequeno nem para mim, nem para você. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Aquilo que Deus está planejando para mim e para você é maior, é além daquilo que o meu e o seu braço pode atingir ou construir. Às vezes nós queremos resultado com o braço e não entendemos que Deus criou o mundo pelo poder das palavras. Deixa eu te dizer, comece a falar mais, comece a declarar mais e você vai viver aquilo que em fé você tem falado. Diga, fé funciona, vai acontecer. Aleluia, fique de pé.